Agora sim, boa noite, boa noite. Quem quiser abrir a câmera, quem quiser abrir o microfone, fiquem à vontade. Hoje essa conversa aqui é um assunto muito importante, muito relevante para o nosso dia a dia, enquanto gestor escolar, mas vale a pena a gente interagir, aproveitar a oportunidade de ser ao vivo e estarmos aqui frente a frente como especialista nessa área. Bom, antes de mais nada, eu vou me apresentar para quem não me conhece. Eu sou Vanessa Medaber, eu sou hoje a líder do pilar de gente aqui do Grupo Educare. Estou aqui com o Educare já há alguns meses, desde o finalzinho do ano passado. E junto com um time incrível dessa empresa, a gente tem desenvolvido algumas ações como essa, que são esses aulões, esses encontros, entregas de conteúdo e uma série de coisas interessantes que vem vindo por aí. Eu queria aproveitar, começar aqui, antes de passar a palavra para a doutora Kátia, compartilhar com vocês que uma das novidades da Educare é o Transforma Educare. Vocês já devem ter ouvido falar, seja no grupo, seja pelo Instagram. A gente vai fazer um evento incrível, dia 19 de março. Agora já está chegando, a gente já está até com friozinho na barriga para esse evento. É um evento com vagas limitadas, é o primeiro evento presencial aqui no Rio de Janeiro que a gente vai fazer de evento próprio. Então, não pode perder essa oportunidade. É um dia inteiro de entrega de conteúdos. A Educar ela vem passando, né, por um processo de crescimento, e esse processo vem justamente por entender lá atrás, quando ainda era Express, a necessidade específica de alguns gestores, e por conta disso, o João e todo o time da Educare resolveu abrir realmente e transformar o que era solução especialista na escola para uma área, abrir um grande ecossistema. Então, hoje, a Educare é um ecossistema de soluções para vocês, gestores escolares. Para mim também, que também vivo o chão da escola já há mais de 14 anos, e a gente sabe bem qual é a dificuldade de ser multitarefas, de ter que entender um pouquinho de cada área específica para que a gente consiga fazer e tomar melhores decisões. Então, pensando nisso, a Educare transformou-se no Grupo Educare, trazendo esse ecossistema de soluções. Então, hoje, ao invés da gente pulverizar no mercado, ficar procurando soluções pulverizadas por aí, a gente tem tudo dentro de um único lugar, que hoje é o Grupo Educare. E pensando nisso, a gente criou o Transforma Educare. É um dia inteiro de entrega de conteúdos, a importância do encontro presencial, de estarmos juntos lá, num dia inteiro, de 9 da manhã até as 19 horas, com convidados especiais, especialistas na área, que estão no mercado educacional, que têm experiência prática para compartilhar conosco, nesse dia 19, aqui no Rio de Janeiro. Para quem ainda não adquiriu o seu ingresso, além do evento, dos conteúdos, do networking, a gente ainda tem a oportunidade de almoçar juntos. E o almoço, pessoal, está incluso no valor do ingresso. O que a gente quase não vê, né, dentro do ambiente de eventos presenciais aqui na área da educação, na nossa área, a Educare resolveu fazer. Então, a gente vai almoçar juntos, dentro do próprio ambiente do evento. A gente vai ter coffee break, tem uma série de novidades, sorteio, tudo que a gente gosta. E hoje, para quem está aqui ao vivo, a gente conseguiu uma condição muito especial. Na verdade, é um presente, tá? Os ingressos já estão no primeiro lote. A gente já passou pela pré-venda, já encerrou. Agora a gente está no primeiro lote, que tem vagas limitadas. Então precisa correr para tomar essa decisão. E a gente trouxe um presente para vocês que estão aqui ao vivo durante esse encontro aqui com a doutora Kátia, que inclusive, gente, tem direito até certificado. Depois a gente vai conversar sobre isso. Mas falando sobre o evento, para você que adquiriu o ingresso agora, aqui, durante a apresentação da doutora Kátia, você vai ter a oportunidade de comprar um ingresso e ganhar o segundo ingresso, tá? Então, paga por um e ganha o segundo gratuito, com direito ao almoço, com direito a coffee break, participação completa no evento, acesso a todas as palestras. O link, o pessoal colocou aqui no chat. Então, você já clica lá, faz a aquisição do seu lugar e a nossa equipe vai fazer contato para poder coletar os dados do seu convidado, tá? Então, pagou um, levou dois, somente durante essa aula aqui que a gente está, enquanto a gente estiver ao vivo, tá valendo, tá bom? Então, corre, porque as vagas são limitadas e com certeza você não vai ficar de fora. Eu queria convidar a doutora Kátia para abrir a câmera dela, passar aqui para conversar conosco.
Vou passar a palavra para a doutora Kátia, que vai falar desse tema que é muito importante, muito relevante, e que, inclusive, uma das preocupações que a gente teve, e a gente alinhou com a doutora Kátia, é essa certificação, que é muito importante. A doutora Kátia vai falar sobre essa questão de registrar, documentar, protocolar, e esse certificado é muito válido e numa aula gratuita. Fica com a gente até o final do encontro, que lá no final a gente vai liberar o link para que vocês possam preencher os dados de vocês e receberem o certificado de participação e que vai comprovar que vocês tiveram acesso a esse conteúdo tão valioso, tá bom? Gente, um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigada pela presença. A gente vai aceitando os convidados, os gestores que forem chegando, mas a gente vai iniciar agora, tá bom? Doutora Kátia, fica à vontade, se apresente e apresente seu conteúdo aí que você preparou com muito carinho e respeito para os gestores que estão aqui. Obrigada pela tua presença. Tá mudo, tá mutado o microfone. Olha eu fazendo a mesma Agora coisa, sim. né? A gente fica sem querer atrapalhar o áudio dos outros e aí quando a gente vai falar esquece de abrir. Sempre acontece, falhas técnicas. Mas vamos lá, gente, muito boa noite. Eu que agradeço de estar aqui com vocês, né, realizando aí, cumprindo o meu propósito de levar informação de qualidade ao maior número de pessoas possíveis. E é um assunto que talvez seja um pouco pesado, né? Talvez incomode um pouquinho. Eu, às vezes, posso tocar em algum ponto aí que doa um pouquinho, mas já quero fazer um combinado com vocês aqui. Eu tenho um professor meu que fala que a cada conhecimento que a gente é expulso de um paraíso. Então, já quero combinar de cara com vocês. Posso expulsar vocês de um paraíso da ignorância? Já coloca sim aí para mim no chat para eu saber que vocês estão comigo. Mas vamos lá, eu vou compartilhar aqui a minha tela. E hoje, já adiantando, eu não vou falar no juridiquês, o meu objetivo aqui, a gente tem pouco tempo, é um assunto muito profundo, e o meu objetivo é trazer clareza para vocês, não é trazer medo, e sim trazer soluções, né? Porque aquilo que não é visto não pode ser protegido. Então, a gente precisa entender, ver aonde está o perigo para poder desviar dele e se antever. Até num dos grupos essa semana falou-se aí da questão de segurança física, né, de saída de incêndio, brigada de incêndio, rota de fuga. Tudo isso é extremamente importante, mas a gente não constrói o abrigo durante a tempestade. A gente constrói o abrigo na calmaria, antes dela acontecer, para que na hora que ela aconteça a gente saiba exatamente o que fazer, por onde agir e como agir. Esse é o meu objetivo aqui hoje, trazer este abrigo para vocês. Então, começando aí pela ilusão do tá tudo bem. Seja a ilusão do tá tudo bem, no sentido de na minha escola isso não acontece, só se for na França, né? Aqui não acontece, seja, eu já tenho no meu projeto pedagógico, eu já falo de bullying, ou o professor fez um trabalho, ou nós contratamos um palestrante, né, para falar desse tema, ou sei lá, fazemos uma redação. Cuidado, né? Após 2024, após a mudança da legislação, as coisas mudaram um pouco. Então, esse tá tudo bem me remete muito à minha experiência pessoal, tá? Vou compartilhar com vocês aqui. Dentre as meu histórico, né, acadêmico e profissional, eu fui coordenadora adjunta do curso de Direito de uma das unidades da Croton, né, do Grupo Cogna, em Cuiabá, Mato Grosso. Eu me formei lá na faculdade e depois comecei a dar aula e depois fui coordenadora. Enquanto eu estava coordenadora adjunta, eu tinha o meu coordenador acima de mim e na sala ali da coordenação a gente ficava muito próximo
da coordenação de contabilidade, da coordenadora de enfermagem, do coordenador da área de tecnologia, da área de psicologia também estava lá com a gente. Então, a gente acabava vendo o que todo mundo estava fazendo. E eu já recebi, inclusive, algumas ordens, né? Quando a instituição é muito grande, né? Eu já recebi algumas ordens que, na minha visão, eram muito duvidosas, mas eu era do direito. Então, primeiro, eu já tinha por padrão aonde está escrito isso. Então, vem uma ordem, alguém mandou você fazer alguma coisa, eu olhava e falava, ok, você está mandando eu fazer, eu sou coordenadora, manda quem pode, obedece quem tem juízo, subordinação, tudo bem, mas aonde está escrito isso? É um memorando, é um e-mail ou é bocarmente falando? Por quê que eu sempre tive essa postura? Porque ao longo da minha vida profissional, eu fui consultora de serviços financeiros no Bradesco, na Sul América e no Banco HSBC. E no Bradesco aconteceu comigo, tá? Do gerente me mandar fazer uma coisa que eu sabia que não ia dar bom, eu sabia que ia dar ruim, era uma questão de tempo, fazer um investimento e eu falei para o cliente que eu não ia fazer e passei o cliente para frente, levei bronca, maior assédio moral, inclusive, na época. A gente nem sabia desses termos, né? Mas passei por tudo isso. E naquele momento eu lembrei do meu pai. Sabe aqueles valores que a gente cresce ouvindo, né? Meu pai era corretor de imóveis e ele sempre falou o seguinte: além de uma venda, você precisa fazer um amigo. Porque no momento que você tiver que trocar de calçada porque encontrou um cliente seu, você está fazendo alguma coisa muito errada da tua vida. Então, independente de onde você esteja, são os seus valores, é a sua carreira, é o seu nome que você precisa levar adiante e zelar por ele. Então, eu sempre tive isso comigo. E nessa ocasião lá do Bradesco, eu levei bronca, porque eu não fiz o contrato e tudo mais. 2, 3 meses depois, estourou a bomba que uma outra pessoa tinha feito o contrato. O cliente estava muito bravo, porque era um contrato extremamente prejudicial para o cliente. Pra vocês terem uma ideia, ele colocou R$ 40.000 e ia sacar menos 30% disso por causa das tarifas e do tipo de aplicação. E, obviamente, o cliente estava muito bravo. E ele veio brigar comigo. E eu falei: não, não é comigo, é com o superintendente. O senhor vai lá e fala com fulano de tal, que é o superintendente. E quando isso aconteceu, eu ouvi os gritos à distância. Depois disso, eu fui chamada lá, porque o superintendente sabia que eu tinha mandado o cliente para ir falar com ele. E nessa ocasião, ele falou: porque como que você faz isso? Eu falei: ué, você mandou fazer, eu não fiz. A outra pessoa fez. Então, você que se entenda com o cliente, com a outra pessoa. Eu não vou levar bronca do cliente por uma coisa que eu não fiz, porque eu sabia que ia dar ruim. Em resumo, a funcionária foi mandada embora, o cliente continuou bravo, e porque eu afrontei o meu chefe, né? Eu também fui desligada naquele momento. Aquilo me ensinou que, independente de onde a gente esteja, eu saí de cabeça erguida sabendo que eu tinha feito a coisa certa. E depois disso, dentro do HSBC, aconteceram situações também de eu ter que enfrentar clientes, de eu ter que enfrentar pessoas. No direito, então, nossa senhora, o que tinha de aluno novato querendo processar, né? Porque o estudante de direito é o processador, né? Ele acha que ele sabe tudo. Só que quando a gente está respaldado naquilo que a gente fala, quando a gente sabe da onde está saindo aquela informação, a gente briga até o STF se for necessário. Mas quando a gente não tem esse embasamento legal, é que a coisa complica. E qual é o grande perigo que eu vejo? Por que que eu falei da minha época da coordenação? Porque eu via na pressão ali de matrícula, de bater meta, NPS,
alunos, professores. Gente, o fluxo de coisa, eu vivi isso, eu entendo a função do gestor, né? Às vezes a gente é tentado a fazer alguma coisa porque alguém falou para a gente fazer. Só que quando isso der ruim lá na frente, esse alguém falou não vai colocar a carinha dele na reta, é a sua que vai estar lá. Então, primeiro, a ilusão do tá tudo bem, ou a ilusão de que eu estou fazendo porque me mandaram fazer isso, ou porque é uma regra aqui da instituição. Quem disse que a instituição não erra? Quem disse que a instituição também não pode estar cometendo equívocos, cometendo enganos, não por má fé, mas é porque é complexo mesmo. E a quantidade de leis que a gente tem no nosso país, pelo amor de Deus, né? É um caos, né? Então, naquela época, na minha época de coordenadora, eu ainda tinha mais uma vantagem, né? Que a gente não estava tão conectado assim. Eu peguei este início, né, do smartphone e tudo mais. Então, neste início, a gente se sofria bullying na escola, o bullying era das 7 da manhã até meio-dia. Acabou, acabou. Ia para casa, ia brincar com os coleguinhas de casa e estava tudo bem. Hoje não. Hoje a gente está com câmeras dentro da escola, a gente tem um celular que nos ouve o tempo inteiro, a gente tem pais que estão nos gravando, sabendo ou não sabendo, a gente sabendo ou não sabendo. Então, a nossa escola, na verdade, a nossa função, a nossa atuação, acaba sendo uma casa de vidro, sabem daquilo que acontecem. E a gente não consegue dimensionar o que, que a pessoa vai fazer com aquele tipo de informação. Então, bater meta ou cometer um crime. Às vezes a linha fica muito fininha entre você passar uma informação errada, entre você compartilhar uma informação, entre você, com medo de agir, não agir. E é justamente essa omissão que mudou da lei de 2024 para cá. Por quê? Até 2024, a gente estava com a lei, que continua válida, de 2015, que era muito mais cível e pedagógico. Agora não é só mais cível e pedagógico. Agora nós estamos também no criminal. Então, antigamente, o processo cível, como os que eu trouxe, por exemplo, na live de ontem, que uma escola pagou, foi condenada a R$ 60 mil de indenização por causa de bullying, e a outra escola foi absolvida de todas as acusações e não pagou nada, não foi condenada a nada, porque ela tinha como provar tudo que ela estava falando, tudo que ela fez, na medida daquilo que ela fez, que ela podia fazer, né? Porque nem sempre a gente consegue fazer tudo. E o grande pulo do gato aqui em relação a bullying e a cyberbullying não é o fato em si, mas é como a escola está preparada para reagir a este fato. Porque quando a gente para e pensa, a escola tem fôlego para pagar uma indenização, ou talvez até a gente vai empurrar, vai recorrer, vai negociar, vai parcelar esse pagamento. Mas e o seu nome enquanto gestor? Você já parou para pensar de tudo que você faz, o tanto que você se dedica, e às vezes por uma coisa que você não sabia, você está sendo arrolado como autor de um delito criminal, porque é isso que pode acontecer. É isso que aconteceu em Lusiane, que foi a live de hoje. Uma diretora e uma coordenadora foram indiciadas criminalmente. É para evitar que isso aconteça com você que eu fiz toda essa trajetória, que eu montei, que eu mudei a minha forma de agir do ano passado para cá. Por que que eu mudei? Porque a lei 14.811, ela traz do pedagógico
e do administrativo, do cível, para uma esfera policial. E eu, enquanto professora de penal, eu sei a gravidade que é isso. Por mais que às vezes você esteja pensando, né, nos absurdos que acontecem no nosso país, de a lei não dá nada, porque ninguém vai para a cadeia nesse país, porque por mais que você às vezes pense isso equivocadamente, não é bem assim. Pode até ser que não resulte numa cadeia, que resulte numa cesta básica, que resulte numa tornozeleira, sei lá. Mas você perder o seu réu primário por uma questão de trabalho, gente, na minha cabeça, isso é inimaginável. Isso é absurdo. Não faz sentido, né? A gente acontecer isso com a gente. E basta não agir. 48 horas de inação, ou seja, de não fazer nada, já pode caracterizar a omissão, dependendo da gravidade, dependendo daquilo que aconteça. Kátia, como assim 48 horas? Eu desenvolvi o protocolo, né, o que fazer nas primeiras 24 horas, porque as primeiras 24 horas de quando se tem conhecimento de um fato de bullying são importantíssimas para dizer quais são os próximos passos. Kátia, mas como é que eu sei quais são os casos de bullying? E aí volta um pouquinho a questão de até trazer para cá, a questão de a gente saber monitorar, ter ferramentas para monitorar e principalmente saber diferir o que é conflito do que é bullying. Porque erroneamente a gente ouve muita gente falando, eu sofri, quer dizer, essa geração Nutella, né? Vamos arrumar, né? Esta geração Nutella, para eles, tudo é bullying. Ninguém pode brincar, ninguém pode fazer uma zoeira, ninguém pode fazer nada, porque tudo vira bullying hoje em dia. Tá muito chata essa história. Porém, não é bem assim. O bullying que eu estou falando aqui não é uma zoeira, não é uma situação pontual. O bullying que eu estou falando aqui também não é uma chacina dentro da escola. É aquela coisa que vem acontecendo, às vezes na aula de um professor, depois na aula de outro professor, uma mudança de comportamento aqui, uma piadinha ali, que no nosso fluxo a gente não percebe. Que se a gente tivesse um programa para realmente olhar e mapear esses conflitos, a gente conseguiria matar noninho. A gente não deixaria evoluir para o bullying, porque para ser bullying eu preciso de três características. Três características, que é o que eu chamo de DRI. Eu preciso de desequilíbrio de poder, eu preciso de recorrência e eu preciso de intencionalidade. Se eu não tiver esses três elementos, eu não tenho um bullying, eu posso ter um conflito. Fato é que nem todo conflito é um bullying, mas todo bullying começou com um conflito. Então, se a gente segura aqui no início, fica muito mais fácil. E isso eu falo por experiência própria. Imaginem vocês, durante 7 anos da sua vida, dos 5 até os 12 anos de idade, todos os dias acontecer alguma coisa com você na escola, no trabalho ou aonde você mora, cortarem o seu cabelo, sumirem com as suas coisas, quebrarem as suas coisas, rasgarem os seus cadernos, rasgarem os seus desenhos, te isolarem, te excluírem de grupos, te excluir de brincadeiras. E a gente sabe que quando trabalha a questão da exclusão, principalmente em crianças e adolescentes, ele ativa aquele gatilho lá do nosso cérebro reptiliano,
de que a exclusão significava a morte, porque a gente precisava viver em colônia, a gente precisava viver em grupo por uma questão de segurança e sobrevivência. Então, é muito maior. E, infelizmente, isso acontece embaixo do nosso nariz. E às vezes a gente não vê. E isso aconteceu dentro da minha casa. E o pior, eu só liguei os pontos e identifiquei muito recentemente que a minha filha, que hoje tem 20 anos, sofreu bullying durante 7 anos na escola. E ninguém percebeu. Por omissão do dever da escola, desde 2015, de ter um programa de prevenção. Porque ninguém avisou a ela que aquelas condutas não eram corretas. Como é que ela ia saber? Ela não falava para mim. Eu, enquanto mãe, no nosso fluxo, né, trabalhando no banco, depois fazendo faculdade de direito, né, sendo coordenadora, sendo professora, aquele fluxo, leva filho na escola, busca filho na escola. Eu perguntava, eu pegava ela na escola, e aí, filha, como é que foi teu dia hoje? Ah, foi legal, hoje eu brinquei de massinha. Tá bom. E hoje, como é que foi teu dia, filha? Ah, hoje não foi legal, hoje eu não brinquei de massinha. Virou até piada interna em casa. Só era legal quando brincava de massinha, quando não brincava de massinha não era legal. E as conversas que ela tinha, que ela me falava, ah, hoje eu chorei na escola porque o Guilherme cortou meu cabelo. Eu falei, ué, como assim cortou seu cabelo? É, a gente estava lá na atividade e tal. Na hora, o que que eu pensei enquanto mãe? Falei, gente, uma criança com uma tesoura cortando o cabelo da outra, que foi uma mechinha, né, do cabelo. Falei, mas tesoura perto da cabeça, perto do olho, né? Eu pensei na questão da segurança física. Nem eu tinha o conhecimento da segurança emocional. Porque ninguém falou isso para a gente. Enquanto a gente era criança, ninguém me disse isso na faculdade de Direito, ninguém me disse isso nas minhas 3 pós-graduações, que tinham disciplinas letivas, né? Disciplinas de pedagogia, de licenciatura. Porque ninguém parou para olhar para isso e fazer esse diálogo das normas. Quando eu percebi isso, eu falei, gente, muita coisa está acontecendo porque simplesmente a gente não viu, porque a gente não sabe. E ela só começou a identificar que tinha alguma coisa diferente quando nós mudamos ela de turno, nem foi de escola, foi só de turno, por uma questão de logística nossa. Eu lembro nitidamente ela falando: ah, a turma da manhã é bem mais legal, porque a turma da manhã não me exclui, a turma da manhã me deixa brincar junto, a turma da manhã ninguém mais rabiscou meus cadernos, ninguém mais quebrou minhas garrafinhas, minhas calcinhas no dia da educação física pararam de sumir. Falei, mas como assim calcinha sumindo? Ela quando eu ia para a escola, eu ia de maiô e levava a calcinha para trocar no dia da educação física. Quando eu ia pegar a minha mochila, não estava lá a minha calcinha. Eu falei, mas e o que que você fazia? Ah, eu achava que eu tinha esquecido de levar, porque autonomia, eu deixava eles arrumarem a mochila, eles levarem as coisinhas deles. E eu achava que eu tinha esquecido. Eu achava que a culpa era minha. Eu vi as meninas rindo, mas eu não entendi o que era. E a cereja perversa desse bolo é que ela foi diagnosticada como TEA, transtorno do espectro autista, aos 17, o que explica muita coisa, porque ela não entendia a figura de linguagem. E se foi dos 5 aos 12, sempre foi assim. Ela não tinha um parâmetro. Então, eu, enquanto adulta, não soube orientar enquanto mãe. A escola, que tinha a obrigação de trabalhar o tema pedagogicamente, também falhou. Ela não tinha como saber. E pasmem, se eu quisesse processar, eu ainda poderia. Na verdade, ela. Porque, como isso aconteceu quando ela era menor de idade, começa a correr o prazo de prescrição para ela entrar com uma ação de reparação de danos morais depois que ela completa 18.
Então, dos 18 até os 23, ela ainda pode entrar. E eu falei para ela, falei, vamos entrar? Ela falou, não, mãe, já passou. Não quero. E agora o direito é dela, não é mais meu. Então, eu respeitei. E de posse dessa informação acontecendo embaixo do meu nariz, dentro da minha casa, se eu, enquanto professora, coordenadora, advogada, não percebi, eu comecei a entender. Por quê? Por que eu? Por que comigo? Porque se tem alguém que pode fazer alguma diferença nas escolas, sou eu. Sabe aquela coisa de por que eu ou por que não eu? Não, eu mesma sono porque é puxado, né? É difícil a gente trazer um assunto pesado desse plena quarta-feira, mas ele é extremamente necessário porque ele salva vidas. Com a minha filha, conseguimos contornar. Hoje ela está no terceiro semestre de psicologia, está tudo bem. Mas quantas crianças que acabam tirando a própria vida em decorrência disso? Então, é sério. E por que que a importância do gestor nisso tudo? Porque às vezes a escola ela é um organismo mais lento para promover a mudança, né? Para fazer um compliance escolar que eu faço também, né? Dentro da escola. Mas aqui para vocês, o que que eu estou trazendo para vocês? Independente da escola, você, enquanto pessoa, enquanto profissional, precisa estar atento a dois pontos. Ponto um, a sua função social, a sua diferença no mundo, o que você tem de autorresponsabilidade em cima disso. E ponto dois, se a escola não faz, se a escola não muda, seja você a mudança. Porque é fácil a gente falar que o outro precisa fazer alguma coisa, mas o que nós estamos fazendo? Qual é a nossa parte nessa autorresponsabilidade? Agora, o que fazer e como fazer é o que que eu vou trazer para vocês um mapa aí, né, de alguns pontos do que a gente precisa ter de atenção. Nesse caso aqui da escola, que foi condenada em 60 mil reais, basicamente o juiz condenou ela a 20 mil de danos materiais, 20 mil de danos morais para a criança, 10 mil de danos morais para a mãe, 10 mil de danos morais para o pai. Só que isso é da minoria dos processos que chegaram ao judiciário. E detalhe, como essa sentença saiu em novembro, dia 25 de novembro de 2025, o advogado, a sorte do diretor e do gestor é que o advogado, que geralmente é bom no cível e no direito do consumidor, normalmente ele não gosta do direito penal. Ele não colocou no pedido ou ele não fez duas ações colocando o crime de omissão do gestor, porque ele poderia. Então, até quando você, gestor, vai continuar deixando a sua carreira na mão só da escola, ou seja, de terceiros, ou na mão de advogados que ainda não conhecem o direito? Porque uma ação criminal dessa, quem é o dono é o Ministério Público. Então, o advogado particular, normalmente, é movido a dinheiro. Talvez ele não tenha interesse, mas se esta mãe souber disso e fizer um boletim de ocorrência, a ação é pública incondicionada. O Estado vai investigar e a escola está no meio. O gestor pode estar no meio. E a escola vai ter que ter documentação para dizer para esse juiz e até para entregar para os advogados da instituição fazer a defesa que, olha, nós fizemos tudo que a gente podia, dentro das condições que a gente tinha, a gente cumpre essa lei, a gente tem isso e isso documentado. Mas, mesmo assim, aconteceu. É uma situação.
Agora, se isso chega em juízo, e como essa escola diz que parte do que aconteceu não foi dentro da escola, isso não é problema nosso, opa, se o que está ligando a situação são alunos, é problema seu, é problema da escola. Porque o elo é a escola. E aqui, isso aqui foi bullying físico, tá? Quando a gente fala de cyberbullying, quando a gente fala do digital, da violência digital, a coisa muda de proporção. Porque, primeiro, eu nem preciso da repetição, basta uma ação. A outra escola foi completamente absolvida, porque ela tinha toda a documentação do que ela fez. Qual que foi a grande diferença aqui de uma para outra? Uma escola era privada. Aqui levou por 60 mil de prejuízo, era privado. O que que ela tentou fazer? Ela tentou abafar o caso. Então, é melhor eu tentar abafar o caso por causa da minha reputação do que eu promover a adequação correta da minha escola. E aí eu já me sobe mais uns 10 tipos de medo nesse contexto. Por quê? Se a escola está pensando dessa forma, enquanto diretoria, você é uma peça extremamente descartável dentro deste processo. Se você não for o mantenedor, se você não for o dono da escola. Porque é muito fácil para ele dizer que você tinha a função de fazer e você não fez. Aí ele te demite e ele fica bom com o pai. E você vai responder o processo sozinho, enquanto gestor. Infelizmente, foi o que eu vi acontecer lá atrás, na época do Bradesco. Eu vi. Então, quando eu comecei a estudar e a montar esse programa e a montar tanto a minha mentoria para gestores, a montar o compliance para a escola enquanto pessoa jurídica, as palestras de orientação para as crianças, tudo isso foi pensando que cartilha lá na gaveta, lá no plano pedagógico, lá no segundo bimestre, página 5 da apostila, nós vamos falar a respeito do tema, não salva CPF de gestor. Porque o juiz pergunta o que você fez no minuto seguinte que você ficou sabendo da situação. E aí eu já vou um pouquinho além. Como você ficou sabendo da situação? Foi um bullying físico? Aconteceu dentro da escola? Foi um bullying numa festa de aniversário fora da escola, mas com alunos da escola? Foi algum evento digital? Né? Alguma situação de manipulação de imagens, deep nudes, deep fake, da molecada fazendo zoeira um com a cara do outro, e principalmente os meninos passando a imagem das meninas em inteligência artificial e colocando elas em posições pornográficas, em situações que envolvam sexualidade, publicando essas fotos, compartilhando essas fotos. E o que já aconteceu? Grupos de aluno compartilhando essas fotos dentro do grupo de aluno, na zoeira, que eles entendem zoeira entre eles, e por um acaso tinha um professor lá dentro desse grupo de alunos, porque esse grupo de alunos foi criado porque eles foram numa excursão, foram fazer alguma coisa, e o professor era o professor responsável, e depois que passou, o professor não se atentou de sair do grupo, e ele estava lá dentro do grupo ainda, e essas imagens começaram a passar, e ele no fluxo dele, dentro de sala, não viu. E quando a mãe da vítima ou do alvo ficou sabendo, obviamente, pediu o print, né? Extraiu lá as conversas, pediu o print das conversas e está lá um adulto professor vinculado à escola dentro de um grupo de WhatsApp onde estavam rodando imagens de menor. Imagens pornográficas de menor, isso entra em pornografia infantil.
Os menores respondem, os pais dos menores respondem e o professor responde. Kátia, mas ele não compartilhou, mas ele estava lá e não viu. Isso já aconteceu, eu não estou inventando. Quantos grupos que a gente faz parte, seja de aluno, seja de professor, que a gente não lembra mais. E aí eu já nem estou falando só de bullying, eu já estou falando de proteção digital. Porque eu sou encarregada de dados. Os últimos 5 anos eu venho mergulhada na proteção e na privacidade de dados da LGPD. E quando eu mergulhei na Lei Geral de Proteção de Dados, me abriu todo esse universo da segurança, da cibersegurança, da proteção digital. Não adianta você ter um carro blindado e andar com o vidro aberto, porque não sabe utilizar. Infelizmente, o que a gente percebe hoje é que a tecnologia veio muito rápido. A maioria da nossa geração, 40 a mais, não consegue acompanhar a velocidade. Só que essa molecadinha é muito veloz. Só que eles não têm noção nem do perigo e nem das consequências. E se nós que somos os adultos não sabemos orientar, infelizmente o Estado vem e põe a lei e vai bater até que a gente aprenda. Então, começamos lá atrás com a LGPD, que é de 2018. Agora, a partir do dia 17 de março, entra o ECA Digital, o Estatuto da Criança e do Adolescente Digital. Kátia, mas o que a escola tem a ver com o ECA Digital? A princípio, o ECA Digital é voltado para as plataformas e para quem produz conteúdos na internet voltado para crianças e adolescentes. Mas tem uma vírgulazinha nele que fala que produz conteúdo para crianças e adolescentes ou que eles tenham fácil acesso. Nesse ou que eles tenham fácil acesso, se a escola tem projeto dentro do projeto pedagógico dela, mídias, acesso remoto, aula online, sei lá, projeto de vida, qualquer outra plataforma que o aluno tenha que acessar, a escola é responsável pelo controle parental, pela qualidade do controle parental desse aluno. De conversar com a família, de orientar a família. Porque a partir do momento que você dá um celular na mão da criança, por mais que seja para ela estudar, para fazer uma tarefa de casa, ela pode estar exposta a muita coisa ali. A internet é uma avenida, aonde o mundo inteiro passa. Você deixaria seu filho sozinho numa avenida paulista? Quando você deixa seu filho sozinho com o celular na mão, não é só milhões de pessoas que estão ali, são bilhões que podem acessá-lo. E se ele não tem esse conhecimento, como é que ele vai perceber os sinais de alerta? Então, entendem como é muito mais profundo? O fato da gente ter um protocolo, o fato da gente cuidar do nosso CPF, vai muito além de um mero cumprimento de obrigação legal. Ele é quase um caso de humanidade, principalmente dentro das primeiras 24 horas. Então, regra 1, para a gente já encaminhar aí para os finalmente. Aconteceu alguma coisa. Kátia, professor presenciou alguma coisa. Primeiro, isola e congela. Como assim? Primeiro passo, nunca, jamais misture vítima e família da vítima com o agressor. Sabe aquela coisa que a gente ouvia antigamente? Que era, vou deixar a camiseta do abraço ou o cantinho do castigo, sei lá, de deixar os dois abraçadinhos até os dois se perdoar? Esquece, né? Não façam isso. Então, separem quem vai cuidar quem vai tratar com a família da vítima, quem vai tratar com a família do autor,
Evite até usar a vítima, né? Use mais alvo e autor para identificar. Primeiro ponto, o que foi que aconteceu? Qual foi a gravidade? Quais dos 8 tipos de bullying que a lei lá de 2015 prevê que a gente está falando aqui? Foi um bullying físico? É algo muito grave? Gerou uma lesão corporal? Né? Interferiu na integridade física? Ou o abalo é emocional? E cuidado, que o abalo não é só emocional. Esse só já escangalha tudo na hora que você vai falar numa comunicação não violenta com a família. Porque para o alvo, não é só. Para a mãe que teve o filho, está pagando a escola, está levando o filho para a escola, e o filho passar por isso, não é só. Então, a gente sabe que existem mães e mães, existem casos e casos, existem crianças e crianças, né? A psicologia explica isso, a pedagogia explica isso. Não vou interferir na área do pedagogo, nem do psicólogo, nem do psicopedagogo, porque cada um tem a sua expertise. O meu olhar é tentar fazer a blindagem jurídica olhando todas essas leis para que você, gestor, tenha cada vez mais segurança para agir. Então, separa e congela, né? Estanca, evita que aumente a situação ou que piore a situação. Se for uma situação digital, preserva print, preserva prova. Se for uma situação física, cuidado com imagens de circuito interno de TV da escola, câmeras de segurança. Kátia, a escola pode ter? Pode. Só que precisa estar com a LGPD certinha, de quem tem acesso, por quanto tempo tem acesso, quais são as senhas, periodicidade de troca de senhas, se isso está conectado na internet, se é só interno, onde fica esse drive, por quanto tempo armazena essas imagens. Se uma mãe, se um pai vier pedir a imagem, a escola entrega, não entrega, onde está escrito qual é a regra? Tudo isso vem de uma política de uso de dados, e a gente está falando de dados de criança e adolescente, que precisa respeitar o ECA. Então, não é só colocar uma câmera de segurança para dizer, é para segurança de todo mundo. Segurança de quem, cara pálida? Não é bem assim. Porque se essa imagem cair em mãos erradas, isso vai pesar contra, porque uma vez que ele está na internet, o print é eterno. Como é que eu desvinculo a imagem do meu filho agressor de 12 anos, de malvadão, sendo que foi uma situação pontual? Porque o agressor também precisa de uma atenção especial. Em tese, ninguém nasce mal. Se esse agressor está fazendo isso, precisa haver uma investigação no sentido de acolhimento desse agressor. Porque provavelmente ou fizeram ou estão fazendo com ele. Ele está aprendendo isso em algum lugar e está replicando isso na escola. Não é só isolar, não é só expulsar, não é só punir, não é só proteger o alvo ou a vítima. A vítima precisa de acolhimento, lógico, mas a gente precisa entender o contexto daquilo que está acontecendo, a vizinhança daquilo que está acontecendo. Porque, às vezes, para um pode ser uma violência, o outro pode ser uma brincadeira. A gente tem choques de cultura. Também passei por isso em casa. A gente, eu nasci, morei do 0 aos 6 anos em Niterói, Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro, não sei se ainda é, mas tem-se o hábito de dar 2 beijinhos quando se cumprimenta as pessoas. Quando eu mudei para Cuiabá, que a gente tinha esse hábito, chamaram meu pai de assanhado. Porque onde já se viu ele ficar dando beijo em mulher casada. Então, se isso acontece entre adultos dentro do nosso país, imagina no universo infantil. O que está sendo alimentado na cabeça desta criança pelo que ele acessa na internet? Ele tem acesso? Ele não tem acesso? Às vezes, ele está numa rede já de Red Pill, ele está numa rede de pedofilia, ou já está sendo chantageado, ou discurso de ódio, ou
que mais? Incels e tudo mais que a gente está tendo hoje, e os pais não têm noção. Vai caber à escola, no mínimo, chamar esses pais, sondar essa situação. E depois, se os pais não fizerem nada, é responsabilidade da escola acionar o conselho tutelar. Como? De que jeito? Quanto mais protocolo tiver, melhor. Papel aceita tudo, juiz não. Então, relatórios de incidentes blindados é diferente de, eu mandei um WhatsApp para a mãe, eu escrevi na agenda do aluno. Aconteceu alguma coisa, registra. A gente tem hoje várias ferramentas de canal de denúncia que registra login, registra a hora, registra o IP de quem fez, guarda a confidencialidade, nunca prometa anonimato para quem denuncia, porque anonimato é diferente de confidencialidade. Então, cuidado com a palavra, até isso faz diferença. Anonimato é ninguém vai te identificar. Confidencial é apenas as pessoas necessárias vão ficar sabendo que você falou. Mas é bem possível que, se isso realmente virar um processo, se isso escalar, este autor vai ter que se pronunciar em juízo. Ou vai ter que ter uma escuta especializada, que é outra lei, né, de tomar o relatório dele no caso de violência doméstica. A sua escola está preparada para trabalhar com isso, para fazer isso? A escola pode até demorar para fazer um protocolo desse. Enquanto ela não vê um processo, enquanto ela não tomar 60 mil no lombo, talvez não vire urgência para ela. Mas o promotor de justiça não. O trabalho dele é esse. O trabalho dele é processar. E você que se defende em juízo. E cuidado, tá? Advogado de escola defende escola, não necessariamente você. Se você for o dono, possivelmente. Mas se for uma escola estruturada e tudo mais, né, com funções, com cargos definidos, advogado de escola defende escola. Se ele tiver que te fritar para tirar o da escola da reta, ele vai fazer. E você que vai ter que ir atrás do seu advogado, constituir as suas provas e fazer as suas defesas enquanto gestor. Você sabe fazer isso? Por isso que eu trago que quem protege a sua carreira é você. Então, primeiro, você blinda a si mesmo. Depois, o ambiente muda. E se o ambiente, com todo o embasamento que você trouxer, não mudar, você já sabe como se prevenir. Você já sabe como constituir provas em sua defesa. Embasadas. Você que está dentro, você que conhece a realidade da empresa, é a melhor pessoa para chegar para o gestor e falar: olha, a gente precisa olhar para isso. Não sou eu que estou aqui fora. Porque eu falar aqui de fora, ela está querendo me vender alguma coisa. E não é só sobre isso. Eu tive que estudar muito para chegar até aqui? Tive. Minha hora vale? Vale. Mas não é só sobre isso. É para que outras crianças não passem pelo que minha filha passou. É para que outras crianças não passem pelo que o menino de Portugal passou recentemente. De perder a ponta dos três dedos. Os três dedos. Ele perdeu a ponta dos três dedos, decepados na porta do banheiro, com dois meninos de 12 anos batendo a porta do banheiro na mão dele. E ele era um menino de 8 ou 9 anos, brasileiro. E o pior, a mãe foi chamada, a escola limpou o banheiro, limpou a cena do crime, falou que ele prendeu o dedo na porta, e só quando ela chegou ao hospital, que o enfermeiro deu um saquinho na mão dela, e falou: entrega lá para os médicos, ver se eles conseguem colocar de volta. Essa é a ponta dos dedos do teu filho. Eu duvido que isso começou de uma hora para outra. E só o fato da escola limpar a cena do crime antes de acionar a polícia, e lá a legislação é diferente, já demonstra
a falta de zelo e a falta de comprometimento dessa escola. Se fosse aqui no Brasil, com certeza a diretora da escola sairia algemada de dentro da escola. Então, é muito sério. A gente precisa fazer alguma coisa para defender, para proteger de fato as nossas crianças. Não é só por cumprimento de obrigação legal, é por dever moral de fazer. E aqui, como o nosso tempo já está se esgotando, né? Eu vou deixar para vocês, vou pedir para vocês me seguirem lá no Insta, @KatiaPolon, já eu deixo ali, ou para quem quiser, né, quem quiser não, para vocês fazerem inscrição para receberem o certificado e comentem carreira lá no meu Insta, que eu vou mandar um mapa de sobrevivência do gestor com algumas perguntas para você avaliar qual é o teu grau de risco e principalmente quais são as primeiras ações que vocês podem fazer e devem fazer daqui para frente. Porque, sinceramente, o que me incomoda não é o barulho dos maus, e sim o silêncio dos bons. E nesse momento eu convoco vocês para me ajudarem a fazer o barulho dos bons, para a gente proteger os gestores que dão a vida pelo que fazem, amam aquilo que fazem e precisam estar protegidos nas suas ações. Proteger as escolas, sim, porque o meu intuito, quando eu descobri o que aconteceu com a minha filha, eu tinha 3 opções. Uma, ficar no modo culpa, me degladiando, auto-chicoteando, mãe relapsa, como que eu não vi? E eu tive que parar e ressignificar e sair desse lugar, sair dessa posição, porque sim, eu entrei nesta posição. E quando eu olhei para isso, falei, quem era a Kátia daquele momento, né? Eu não tinha as condições que eu tenho hoje, e eu fiz o melhor que eu pude nas condições que eu tinha. Hoje eu tenho condições melhores de fazer melhor ainda. Então, eu assumi eu adotei esse propósito de levar esse conhecimento, de fazer essa diferença. Eu não estou vendo ninguém olhando para isso. E a minha trajetória, a minha vida me preparou para esse momento. Porque eu venho da área financeira, eu venho da área comercial, fui professora durante 15, sou professora, né, durante 15 anos, fui coordenadora, sou profissional de proteção e privacidade de dados, dei aula de penal, minha pós é em trabalhista, advogo na cível, então eu consigo fazer um diálogo das normas para entender o universo pedagógico, acadêmico, trabalhista, consumerista, penal e de proteção de dados que envolvem o universo da comunidade escolar. Então, contem comigo, façam a inscrição lá para receber o certificado, porque não basta a gente fazer, a gente precisa provar que fez, provar que nós dedicamos, investimos 1 hora do nosso tempo numa quarta-feira à noite, depois de um dia inteiro de trabalho, na primeira semana após carnaval. Todos nós aqui merecemos uma salva de palmas por isso. Somos nós que fazemos a diferença no mundo, não é aquele bando de povo que estava lá assistindo BBB da vida, né? Somos nós que trabalhamos com a educação, a gente que se dedica, a gente precisa estar protegido e blindado, e é isso que eu quero trazer para vocês. Cada vez mais, contem comigo. Educare, Vanessa, obrigada pela oportunidade. Contem comigo daqui para frente, sempre que vocês precisarem. E me sigam lá nas redes sociais, mande carreira que eu mando o mapa para vocês encontrarem o caminho de saída e poder dormir tranquilo, né? Dormir relaxado, sabendo que vocês fizeram o melhor que vocês podiam na proteção que vocês podiam. Muito obrigada. Perfeito, doutora Kátia, muito obrigada. Realmente é um conteúdo que assusta um pouco, né? Dá aquele friozinho na barriga, mas não tem jeito, pessoal. Tem que olhar, tem que pegar na mão, tem que estudar e realmente conseguir trazer essa realidade para dentro das nossas escolas. Eu coloquei aqui, a gente colocou no chat tanto o link do perfil da doutora Kátia do Instagram,
para que vocês consigam ir lá e comentar na postagem dela para garantir o mapa, que é importantíssimo para que a gente consiga, né, doutora Kátia, colocar tudo isso que foi dito aqui em prática e entender exatamente quais são todos os próximos passos que o gestor precisa adotar. E também colocamos o link do certificado. Então, preencha aqui, coloca todos os seus dados, que vocês vão receber por e-mail o certificado de vocês. O certificado vai por e-mail, né? Tá certo? Vai por e-mail. Tá. E também queria agradecer aos gestores que adquiriram os ingressos aqui durante o nosso aulão. A gente fez uma brincadeira, doutora Kátia, de compre um e leve dois para o Transforma Rio. É um evento que a gente vai abordar uma série de assuntos, é uma visita 360 na gestão escolar. Então, a Educare oferece esse dia, é um dia inteiro, a gente vai almoçar juntos com os gestores, tem coffee break, tem uma série de soluções que a gente está levando também com marcas e convidados especiais, especialistas em algumas temáticas, para somar também nesse conteúdo de um dia de transformação. Então, o objetivo é chegar naquele momento, naquele dia ali, com um resultado e sair realmente com a cabeça já transformada e um bom plano de ação para ser executado ali logo depois do evento. Então, conteúdo prático, ferramenta prática para o gestor colocar em prática realmente logo que ele sair do evento. É importantíssimo a gente olhar, ter essa visão 360. A gente luta muito enquanto gestor escolar para crescer a escola, né? A gente quer crescer, a gente quer captar mais alunos, mas quando a gente cresce sem estrutura, a gente também sofre. Sofre porque não olha para os protocolos, sofre porque não estrutura processos de forma adequada, e tudo isso a gente vai levar lá para o Transforma Rio. Então, quem não adquiriu, corre aqui no chat, ainda dá tempo, compra o seu ingresso. Eu vou pedir até autorização ao Felipe, se a gente pode fazer, Felipe, essa brincadeira aí do compre um e leve dois valer até as 22 horas de hoje. Se o Felipe não me matar e autorizar, gente, aproveita, porque as vagas são limitadas. Pode? Então tá bom. Então tá bom. Então, até as 22 horas de hoje, só hoje, essa brincadeira, compra um ingresso, que o link também tá aqui, se o Felipe puder repostar o link aqui para o pessoal. Compra um ingresso e vai ganhar o segundo ingresso gratuitamente para participar desse dia de transformação. Então, não dá para perder essa oportunidade. É aqui no Rio de Janeiro, é a oportunidade, inclusive, da gente se encontrar pessoalmente, ter troca de ideias. A gente vai ter roda de conversas, tem uma série de coisas bacanas nesse evento. Eu quero muito ver vocês todos lá, tá bom? Dia 19 de março, a gente começa às 9 da manhã e a gente vai até às 19 horas com entrega de conteúdo, sorteio. E tem muita coisa legal por aí. E aproveita que o Felipe deixou até às 22 horas de hoje, tá bom? Compra um com almoço, coffee break, tudo incluso para você durante esse dia, para a gente aproveitar esse dia e sair um pouco da escola também para pensar na escola. É um exercício importante que o gestor precisa fazer. Sair um pouco da escola, conversar com outros gestores, entender outras realidades, absorver conteúdos de pessoas que já viveram ou que já têm soluções prontas para facilitar o dia a dia da gestão escolar. Então, essa é a oportunidade, dia 19 de março, a gente vai aguardar vocês por lá. Parabéns aos gestores que já tomaram essa decisão hoje e garantiram o seu lugar. E, ó, capricha na escolha de quem vai com vocês nesse evento, né, Kátia? É muito importante a gente selecionar bem essa companhia que a gente vai levar. Ou é um sócio, ou é um gestor amigo, ou até mesmo a coordenação que está ali, que é teu braço direito, que é o eixo de equilíbrio da escola. Então, seleciona bem quem você vai presentear com esse segundo ingresso que você vai ganhar aí gratuito nessa brincadeira até as 22 horas. Pessoal, queria, para encerrar, Vanessa, agradecer. Sim, Kátia. colocaram ali no grupo que quando clica no link não está indo. Eu estava com medo do Simpla fazer isso, porque ele tem o horário do início do evento, né? E aí, depois que ele dá um horário, ele dá o evento encerrado. Então, eu coloquei ali no chat o WhatsApp, o meu WhatsApp, tá? Quem não conseguiu, quem não tinha feito a inscrição antes, me chama lá no meu WhatsApp, deixei o link ali, que aí eu pego os dados e aí eu emito no manual, né? Para não desprestigiar ninguém que ficou, principalmente aqui até o final, né? E talvez não tenha conseguido fazer com antecedência, eu faço ele no manual, mas eu envio da mesma forma. Não, o importante é a gente focar na solução. É A gente verdade. foca na solução.
Então, pessoal, aproveita que tem aqui o contato aqui no chat direto da doutora Kátia, que ela está liberando. Aproveitem, inclusive, para entender melhor os serviços que a doutora Kátia pode oferecer para auxiliar a escola de vocês em relação a essa temática. E a gente segue na comunidade, batendo esse papo, tirando dúvidas, e outros assuntos virão também, tá bom? Muito obrigada, doutora Kátia, muito obrigada pelo seu tempo, pela dedicação, pelo espaço, né, da gente conseguir contribuir um pouquinho com a realidade da escola, né, com a realidade do gestor hoje, que precisa de muita informação. Então, muito obrigada pelo teu tempo, pelo teu conteúdo, e a gente fica à disposição, viu, pessoal? Parabéns quem ficou aqui até o final, porque não é, já é diferenciado. Eu já digo que é um gestor diferenciado, porque muitos tiveram a oportunidade e não estiveram por aqui aproveitando esse conteúdo, tá bom? Gente, a gente se vê por aí. Muito obrigada, boa noite para vocês e até 22 horas, hein? Felipe não vai deixar mais do que isso. Depois disso, acabou a brincadeira do Compre Um e Leve Dois. Tá bom? Beijo grande, gente. Uma boa noite para vocês. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.